O que significa ser uma pessoa boa? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta para ela mudou e muito ao longo da história. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como alguns dos maiores pensadores da Idade Média encararam essa questão. Essa é, sem dúvida, uma das questões mais antigas da humanidade. Só que, para os pensadores medievais, a resposta não era só uma questão de filosofia, não. Ela determinava o destino eterno da alma, ou seja, o que estava em jogo era tudo. E nossa jornada começa com Agostinho. Ele partiu de uma verdade que vale para todo mundo. Como ele mesmo disse, todo mundo quer ser feliz. É um desejo básico do ser humano. A grande questão, a que mudaria tudo, era: mas onde é que se encontra essa tal felicidade? E é exatamente aqui que ele se distancia dos filósofos antigos. Para Agostinho, aquela ideia clássica de encontrar a felicidade perfeita aqui na Terra, através da virtude e da razão, bom, isso era um beco sem saída. Ele olhava para o mundo e via tudo muito quebrado, muito imperfeito para isso ser possível. Então ele basicamente virou o jogo de cabeça para baixo. Ele colocou de um lado a vida aqui na Terra, sabe, com todas as lutas, as dores, e do outro a promessa divina do céu. Para Agostinho, o objetivo final da moralidade não estava aqui, estava lá, no além. Por causa da queda de Adão e Eva, que a gente vê retratada aqui, Agostinho dizia que a nossa vida na Terra é totalmente miserável se comparada com a paz perfeita da vida após a morte. A felicidade de verdade não é algo que a gente alcança, mas algo que a gente espera. É uma felicidade na esperança. Só que esse foco todo no objetivo celestial, algo externo, deixou uma pergunta importantíssima no ar. E o nosso mundo interior? E os nossos pensamentos, as nossas motivações aqui e agora? Essa foi a questão que o próximo pensador, Pedro Abelardo, achou que merecia uma resposta melhor. E a resposta dele foi genial. Ele virou o foco da moralidade de fora para dentro. Sai o ato externo, que todo mundo vê, e entra a mente, aquilo que só Deus realmente conhece. A ideia dele foi revolucionária para a época. O que realmente importa para Deus não é o que foi feito, o ato em si, mas por que foi feito. É a intenção por trás da ação que conta de verdade. Pensa um pouco no que isso significa. Um ato que parece bom, como dar esmolas, pode ser moralmente podre se a intenção for só ganhar fama. E o contrário também, que é ainda mais polêmico. Um ato proibido, talvez, pudesse até ser justificado se a intenção por trás dele fosse pura. Esse slide aqui mostra um exemplo clássico da época para explicar isso. Uma mulher se casa com um homem achando que ele é nobre, mas na verdade ele é um servo. O ato de se casar é o mesmo, mas a intenção dela partiu de um engano. Para Abelardo, como ela agiu sem saber e sem má intenção, o ato não é pecado. Mas essa ideia não convenceu todo mundo, não. Esse foco tão intenso na intenção parecia subjetivo demais, quase perigoso. E aí entra em cena Tomás de Aquino, o grande organizador, para tentar colocar um pouco de ordem na casa. O que Aquino fez foi criar um sistema. Ele disse que para uma ação ser realmente boa, ela tem que passar por um checklist de 3 pontos. A intenção é super importante? Claro que sim. Mas não é a única coisa. O ato em si e as circunstâncias em que ele acontece também são fundamentais. Aqui ele traça uma linha bem clara no chão, uma linha que na teoria de Abelardo ficava meio embaçada. A ideia é, uma boa intenção não tem o poder de limpar um ato que é ruim. Não se pode fazer o mal esperando que o bem venha depois. Um objetivo nobre, como alimentar os pobres, não justifica roubar para conseguir a comida. Simples assim. Mas a história não para por aí. Vamos para a última e talvez a mais radical das mudanças, que tirou a fonte da moralidade, da razão humana, e a colocou em um lugar completamente diferente. A próxima geração de pensadores, com Duns Scotus e William de Ockham na liderança, mergulhou de cabeça num dos maiores dilemas da teologia. Tomás de Aquino provavelmente diria que Deus manda fazer as coisas porque elas já são boas e racionais por natureza. Mas Scotus e Ockham foram pelo outro caminho. Para eles, algo só é bom porque Deus disse que é. Para esses pensadores, a moralidade não se baseava na felicidade, nem na razão, nem em alguma lei da natureza. Ela se baseava pura e simplesmente na vontade absoluta e inquestionável de Deus. A única razão de algo ser errado é porque Deus proibiu. Ponto final. Ockham leva essa ideia à sua conclusão mais chocante e radical. Deus não está preso a nenhum padrão de bem. Pelo contrário, Deus cria o padrão. O que é bom é simplesmente aquilo que Deus quer. E se ele quisesse algo diferente amanhã, bom,
então aquilo se tornaria o certo a se fazer. Então, vamos recapitular essa viagem. Em quase 1000 anos, a base da ética ocidental se moveu drasticamente. Começou com uma esperança num outro mundo, passou para os nossos pensamentos mais secretos, evoluiu para um grande sistema lógico e, no fim, chegou no puro e absoluto comando de Deus. E toda essa jornada medieval, no fim das contas, nos joga de volta para o presente com uma pergunta que continua super atual. De onde vem a nossa bússola moral? É algo que a gente descobre, que a gente entende com a nossa própria razão? Ou será que é uma lei, algo que a gente precisa simplesmente aceitar e obedecer? A questão fica no ar.